nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podem assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória. quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui na terra, a sua vida, o seu ministério foi baseado em uma vida intensa de oração. Quando o Senhor Jesus ele ia realizar um milagre, quando o Senhor Jesus ele ia pregar os seus sermões, a Bíblia nos diz que ele passava a madrugada inteira em oração. E os seus discípulos, observando isso, vendo que o Senhor Jesus empregava tanta oração, eles chegam no Senhor Jesus e dizem assim: Mestre, nós vemos que o Senhor ora muito e nós não sabemos orar. Nós não sabemos como nos comunicar com o Pai. E João Batista, ele tem os seus discípulos e João Batista ensina eles a orar. Então te pedimos, mestre, que o Senhor venha nos ensinar a orar. Como nós devemos nos expressar, como nós devemos nos comunicar com o Pai. E o Senhor Jesus diz para eles: eu vou ensinar para vocês como orar, como se comunicar com o Pai. E é nesse contexto que o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E o Senhor Jesus, aqui na oração do Pai Nosso, começa dizendo assim, com a palavra Pai. E Pai, meus irmãos, é uma palavra de intimidade. E antes, a gente não tinha esse privilégio de chamar Deus de Pai. Por causa do pecado do homem no jardim do Éden, o elo entre a humanidade e Deus foi cortado. Mas o Senhor Jesus, ele veio a essa terra, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele nos reconciliou com o Pai. Graças a Deus. A palavra de Deus diz para nós em Romanos, capítulo 8, versículo 5: vós recebestes o Espírito de adoção. E agora todos nós podemos clamar Abba, Pai. E Abba é uma palavra que significa querido. Abba, meu Pai querido, meu Paizinho, meu Pai amado, graças a Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve a respeito da adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 5, ele escreve algo baseado com a cultura que existia naquela época, na cidade de Roma. E na cidade de Roma, funcionava mais ou menos assim. Quando o pai, ele tinha uma criança, e essa criança nascia, e ele olhava para essa criança, e ele achava que essa criança era feia, e ele achava que essa criança não daria futuro nenhum, não daria em nada. Havia uma cerimônia de anulação. Era feita essa cerimônia, e depois dessa cerimônia, a criança deixava de ser considerada filha desse pai, mesmo que fosse do mesmo sangue. E a respeito da adoção, que acontecia naquela época, era justamente o processo inverso. Quando o pai, ele adotava uma criança, ele era proibido de abandonar aquela criança. Ele tinha que cuidar daquela criança para sempre. O Pai nos adotou. E o Pai nos adotou para sempre, graças a Deus. Amigos podem nos abandonar. Familiares podem nos abandonar. Pessoas que estão à nossa volta podem nos abandonar. A sociedade pode nos abandonar. Mas o Pai jamais nos abandona. A palavra de Deus diz para nós: pode uma mãe, porventura, se esquecer do seu filho? Eu, Senhor, porventura, jamais me esquecerei de você. Ele nos adotou para sempre. Ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre suprindo todas as nossas necessidades, graças a Deus. Ele é o nosso Pai querido. Ele é o nosso Pai amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua dizendo, no versículo 9, ele diz assim: Pai,
nosso. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus de pequenos, Ele é Deus de grandes. Ele é Deus de ricos, Ele é Deus de pobres. Ele é Deus de feios, Ele é Deus de bonitos. Ele é Deus dos altos, Ele é Deus dos baixos. Ele é Deus dos americanos, Ele é Deus dos europeus, Ele é Deus dos africanos, Ele é Deus dos asiáticos. Deus, Ele não é um Deus exclusivista. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não tem panelinhas, graças a Deus. Ele é Deus de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 9 continua dizendo: esse Pai Nosso, Ele está nos céus. E você vê aí que a palavra céus está no plural. Por quê? Porque existem 3 céus. Existe o céu, o primeiro céu, que é o céu atmosférico, que é onde estão as nuvens, que é onde passam os pássaros, que é onde passam os aviões. Existe o segundo céu, que é o céu astronômico, que é onde estão os foguetes, que é onde está a estação espacial, que é onde estão os planetas, as estrelas, as constelações. E existe o terceiro céu, morada do nosso Deus Altíssimo. Ele está acima de todos os céus, graças a Deus. A palavra de Deus diz para nós, no Salmo 139, versículo 7, para onde fugirei? Para onde me esconderei da tua face? Se eu descer às profundezas do abismo, tu ali estás. Nada escapa diante da sua beleza. Os olhos do nosso Deus são como olhos de fogo que contemplam todos os atos da humanidade. E tudo está escrito no seu livro eterno, no seu livro celestial, graças a Deus. Ele é grande. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Nada nem ninguém é comparado ao nosso grande e poderoso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 9, continua dizendo: santificado seja o teu nome. Essa palavra aqui, santificado, no original que a Bíblia foi escrita, significa adorado. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas aqui na terra têm seus nomes grandes, nomes nos livros, nomes nos sites de pesquisas, nomes divulgados nos canais de televisão, mas nenhum nome é comparado ao grande nome do nosso Senhor e poderoso Deus. Graças a Deus. Ele é o único que dividiu a história, porque a história da humanidade se resume a antes de Cristo e depois de Cristo, independente de qual seja a religião da pessoa, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é católica, se a pessoa é espírita. Quando essa pessoa vai cursar uma faculdade, seja faculdade de psicologia, sociologia, medicina, filosofia, quando ela está ali aprendendo toda a sua graduação, ela tem que parar para aprender antes de Cristo, depois de Cristo. A história da humanidade se resume ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas podem ter nomes grandes, mas nenhum nome é comparado ao grande nome do nosso Senhor Jesus. Nome que tem poder, nome que faz milagres, nome que realiza maravilhas, nome que gera transformação, nome que cura, nome que restaura, nome que vivifica, nome que realiza, nome que para Ele nada é impossível, graças a Deus. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Glória a Deus. E partindo para o versículo 10. Então o Senhor Jesus, continuando a ensinar a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele diz assim: venha o teu reino. Meus irmãos, a respeito do reino de Deus, assim como os 3 céus, também existem 3 reinos de Deus. Existe o primeiro reino de Deus, que é o reino de Deus espiritual. Existe o segundo reino de Deus, que é o reino de Deus político. E existe o terceiro reino de Deus, que é o reino de Deus eterno. Então, em Lucas, no capítulo 17, os seus discípulos indagam o Senhor Jesus: mestre, como vamos saber quando é chegado o reino de Deus? E o Senhor Jesus olha para eles e diz: não diga que o reino de Deus vem por aqui
ou vem por ali, mas o reino de Deus desceu, está aqui diante de vós. O reino de Deus é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Billy Graham dizia: a coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade não foi um homem ter pisado na lua, mas foi Cristo ter saído do seu trono e ter pisado aqui sobre essa terra. O reino de Deus espiritual é esse a qual nós desfrutamos, é a qual esse que a igreja participa, graças a Deus, na qual nós temos comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, glória a Deus. Existe o segundo reino de Deus, que é o reino de Deus político. Esse vai acontecer no futuro. Glória a Deus. O Senhor Jesus um dia vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. E nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E estará acontecendo aqui na terra os 7 anos da grande tribulação. E depois que passar os 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus vai retornar aqui para essa terra com a sua igreja já em corpo glorificado. E ele vai implantar aqui o seu reino, o seu segundo reino, o reino de Deus milenial. 1000 anos do governo aqui de Cristo na terra. E nós temos muitos governos no mundo, diversas formas de governo no mundo. Nós temos monarquias, países que são governados por reis. Nós temos aqui o modelo do nosso Brasil, que é governado por presidentes. Mas todas essas formas de administração de países têm imperfeições, têm falhas. Mas o governo aqui de Cristo na terra, com seus 1000 anos, não haverá imperfeição nenhuma, porque será conduzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nele não tem falha, nele não tem imperfeição, nele não tem defeito, graças a Deus. E depois de passar esses 1000 anos do governo político de Cristo, haverá o terceiro reino de Deus, que é o reino de Deus eterno. Estaremos com o Senhor para todo sempre. Lá nesse reino eterno, a Bíblia diz para nós que lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem angústia, lá não tem perfeição, lá é um estado de perfeita maravilha, lá é um estado de perfeita alegria. Glória a Deus. Nós estaremos para o Senhor, com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E conforme aqui foi citado pelo pastor, o versículo que ele citou, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Meus irmãos, eis que com tudo que está acontecendo no mundo, os sinais da volta do Senhor Jesus, que a cada dia se torna mais intenso. E eis que um dia, meus irmãos, vai se cumprir o que diz o versículo: a trombeta vai soar, e estaremos para sempre com o Senhor. Graças a Deus. E essa trombeta que vai soar, meus irmãos, essa trombeta é diferente das 7 trombetas do Apocalipse. Porque as 7 trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo, que serão entoadas por 7 anjos. E a igreja não vai estar aqui. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja estará nas bodas do Cordeiro. E essa trombeta que vai soar, meus irmãos, faz referência às 2 trombetas de prata que está escrita ali nos livros de Números. Essas trombetas de prata eram tocadas quando o povo de Israel ia partir para a guerra. Eram trocadas trombetas, e quando o povo escutava essas 2 trombetas de prata, sabia que era um sinal de convocação. Então o povo se alistava. Graças a Deus. O Senhor Jesus é que vai tocar essa trombeta, uma trombeta de convocação. Ele vai arrebatar a sua igreja, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, na igreja existem 2 categorias de crentes. Existe o crente consertado e existe o crente desconcertado. Crente que vive na imoralidade não vai ouvir toque da trombeta. Crente que tem ódio pelo seu irmão não vai ouvir toque da trombeta. Crente que vive todo tipo de pecaminosidade não vai ouvir toque da trombeta. Só vai ouvir toque da trombeta que tem as suas vestes lavadas, remidas do sangue do Cordeiro. Só vai ouvir toque da trombeta que tem as suas vestes embranquecidas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz para nós, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
te perdoa todo e qualquer pecado, e através do seu sangue, o Senhor Jesus nos purifica de toda e qualquer injustiça, graças a Deus. E Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Deus, Ele jamais se esquece de nada, com exceção de uma única coisa. A Bíblia diz para nós, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus pega eles e lança eles nas profundezas do mar. Ele passa uma borracha no nosso passado. Para Ele é como se a gente nunca tivesse pecado. Para Ele é como se a gente nunca tivesse errado. Graças a Deus. E muitas vezes surgem pessoas que vêm contra as nossas vidas e vêm acusar por coisas, por erros que nós cometemos no passado. E essas pessoas dizem: mas há 5 anos atrás você mentiu, mas há 10 anos atrás você caiu, mas não sei quantos anos atrás você pecou. E sabe por que essas pessoas muitas vezes nos acusam por coisas que a gente fez no nosso passado? Porque elas olham para o nosso presente e muitas vezes elas não vê coisas para que nos acusar. A gente ora, a gente santifica, a gente renuncia, a gente paga o preço. Essas pessoas olham para nós e falam: meu, não tem como eu falar nada de errado dessa pessoa. Vou ter que procurar coisas no passado para tentar acusar ela. Mas quando pessoas se levantarem contra nós e nos acusarem de coisas que a gente fez no passado, diga para elas, Miqueias capítulo 7, versículo 19: Deus pegou os meus pecados e lançou nas profundezas do mar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E, ainda no versículo 10, glória a Deus, o versículo diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A palavra de Deus diz para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que nós não entendemos. Passamos por tempestades, passamos por desertos terríveis. A gente começa a nos lamuriar, a gente começa a indagar a Deus: meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que tantas lutas, tantas tempestades, tantos desertos? Mas, meus irmãos, muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas situações porque Ele quer nos lapidar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos tornar pessoas melhores, e Ele está nos preparando para coisas grandiosas lá no futuro. Deus tem coisas grandiosas para você lá na frente, graças a Deus. E muitas vezes a gente deposita a nossa confiança em alguém e essa pessoa nos decepciona, essa pessoa nos trai, mas Deus, tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Deus jamais vai fazer um filho seu passar por alguma situação difícil sem propósito nenhum. Mas, quando a gente está nas tempestades da nossa vida, o Senhor Jesus está dentro do nosso barco, nos guardando. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. O barco pode balançar, mas Ele está sempre cuidando de nós. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então confie no Senhor. Não indague por as situações que nós passamos muitas vezes na nossa vida. Confie no Senhor. Deposite o seu futuro na mão do Senhor. Graças a Deus. Que a gente possa falar cada dia mais: Senhor, eu sei que tudo isso que eu estou passando é porque o Senhor tem algo extraordinário para mim lá no futuro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E partindo para o versículo 11, o Senhor Jesus diz na oração do Pai Nosso assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Glória a Deus. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne jamais passará fome. E, meus irmãos, se a gente for observar sobre o pão, evangélico come pão, católico come pão, espírita come pão, feiticeiro come pão, macumbeiro come pão. Se a pessoa é ateu, se ela não acredita em Deus, ela come pão. Se a pessoa tem algum tipo de problema de saúde, se ela é intolerante à farinha, se ela é intolerante a açúcar, se ela é intolerante a glúten, existem pães especiais para essas pessoas que têm esses problemas alimentares. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o pão do mundo, Ele está querendo dizer: eu estou disponível para todos.
todos aqueles que quiserem ter de mim, eu estou disponível para abençoar a vida dessa pessoa. Eu estou disponível para estar presente na vida dessa pessoa. Basta a pessoa me querer, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E partindo para o versículo 12, o Senhor Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Graças a Deus. E meus irmãos, muitas vezes pessoas nos ferem de uma maneira tão profunda que existem crentes que dizem assim: eu posso ir para o inferno, mas eu não perdoo tal pessoa. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra que se a gente não libera perdão, se a gente não perdoa o nosso próximo, o Senhor Jesus, nosso Deus, também não nos perdoa. E quando a gente não libera perdão, quando a gente vai orar a Deus, quando a gente vai nos comunicar com Deus, as nossas orações são travadas no céu, no reino espiritual, e elas nem chegam diante de Deus. Então que nós venhamos ter um coração compassivo, que nós venhamos liberar perdão. E a Bíblia nos mostra que a gente tem que liberar perdão mesmo que a culpa seja da outra pessoa. A outra pessoa que errou, a outra pessoa que fez tudo de errado, mas nós que temos que liberar perdão para essa pessoa. Então, se porventura a gente escutou que alguém não gosta da gente por algum motivo, que a gente vem chegando nessa pessoa e vem dizer: irmão, eu escutei dizer que você não gosta de mim, se porventura eu fiz alguma coisa que te magoou, que o irmão venha me perdoar, para que eu venha ter paz e comunhão com o irmão, e para que eu não venha perdoar a comunhão com Deus, graças a Deus. E se a gente libera perdão, o nosso Deus também nos perdoa, graças a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. E partindo para o último versículo, versículo 13, graças a Deus, o Senhor diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, graças a Deus. E o diabo, ele nos tenta todos os dias, oferece bandejas para que nós possamos tragar, graças a Deus. E aqui, esse versículo está dizendo que o nosso Deus, quando a gente tem comunhão com Ele, quando a gente segue a sua vontade, quando a gente segue os princípios da Bíblia Sagrada, Ele nos livra das tentações do maligno. Ele nos livra das tentações do adversário. Graças a Deus. Ele não deixa o diabo nos atingir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor é um Deus que nos livra de todo mal. Ele nos livra do acidente. Ele nos livra da morte. Ele nos livra da bala perdida, graças a Deus. A palavra de Deus diz para nós em Isaías, capítulo 54, versículo 17: nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Ele não permite que nada aconteça com o filho seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz também para nós: não tosquenejará o guarda de Israel. Ele tem cuidado de nós dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus também diz para nós em Salmos, capítulo 91, versículo 7: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja que do lado esquerdo ele usa o salmista a expressão 1000, do lado direito 10.000. Então ele está dizendo: pela direita você é protegido 10 vezes mais. E por que pelo lado direito nós somos protegidos 10 vezes mais? Quando ninguém puder fazer nada por nós, quando nenhum anjo puder nos proteger, nos livrar, nos guardar, a palavra de Deus diz para nós em Isaías, capítulo 41, versículo 13: eu, Senhor Todo-Poderoso, te tomo pela tua mão direita. Ele nos pega pela mão direita e diz: eu te guardo. Ele nos pega pela mão direita e diz: eu te protejo. Ele nos pega pela mão direita e diz: eu te livro de todo mal. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E partindo para o final, glória a Deus. O Senhor Jesus diz no final do versículo 13: porque teu é o poder, o reino e a glória. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando sobre o Pai. Ele diz: Pai, teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor Jesus também é Deus, digno de toda a adoração, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Mas veja que aqui ele usa o pronome teu,
é só do Pai. Glória a Deus. E tem um motivo. Glória a Deus. Muito especial. Glória a Deus, que eu vou explicar aqui. Meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. O que acontece quando um filho ele é obediente ao seu pai? O filho faz tudo que o seu pai pede. O que o pai faz? Normalmente o pai dá um presente para o seu filho, aumenta a mesada. O pai diz assim: meu filho é tão obediente a mim, faz tudo o que eu peço, que eu quero recompensar ele por ser tão obediente, por ser tão fiel a mim. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, acontece algo extraordinário. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, e ele, depois de 40 dias aqui na terra, ele volta para o céu. Aí Jesus está diante do Pai e diz assim: Pai, cumpri com a sua missão, cumpri com tudo que o Senhor pediu. Aí o Pai olha para o nosso Senhor Jesus e diz assim: meu filho, gostei que você cumpriu a missão com perfeição, tudo que eu pedi, e eu gostei que você disse que meu é o reino, o poder e a glória. Por você ser tão obediente a mim, eu quero te recompensar. Porque o nosso Deus é Pai, o nosso Deus também recompensa um filho seu. Graças a Deus. Então ele diz assim: meu filho, eu vou te recompensar. Eu vou te dar para você, glória a Deus, todo o poder. O poder vai ser só seu. Mas o nosso Senhor Jesus olha para o Pai e diz assim: meu Pai, não tem como você dar o poder só para mim, porque eu já dei o poder para a minha igreja. Eu disse para a minha igreja: eis que vos dou todo o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Graças a Deus. Então o Pai, ele ora para o Senhor Jesus e diz: então eu vou te dar para você só o reino. O reino vai ser só seu. E o Senhor Jesus diz: Pai, não tem como também você dar o reino só para mim, porque eu também já dei o reino para a minha igreja. Eu disse para a minha igreja: vinde bendito de meu Pai para o reino que você está preparado antes da fundação. Graças a Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12: importa que com ele também reinaremos. Ele fez da sua igreja reis e sacerdotes, graças a Deus. Ele deu para a sua igreja posição extraordinária, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Pai, ele olha para o Senhor Jesus e diz: você deu o poder para a igreja, você deu o reino para a igreja, então só sobrou a glória, eu vou te dar a glória só para você. E o Senhor Jesus olha para o Pai e diz: então não sobrou nada para mim, porque eu também já dei a glória para a igreja. A palavra de Deus diz para nós, em João capítulo 17, versículo 22, a glória que o Pai me deu, eu dei para a minha igreja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E deixando bem claro que essa glória aqui não é glória de adoração, porque glória de adoração somente a Deus. Mas essa glória aqui que o versículo fala é glória de posição extraordinária. Graças a Deus. E meus irmãos, se eu tenho algo que é meu, que é só meu, e eu divido com alguém, esse algo deixa de ser somente meu e vira o quê? Vira nosso. Graças a Deus. O que era para ser só de Jesus, pelo seu amor com a sua igreja tão extraordinária, ele também divide conosco, graças a Deus. Nosso é o poder, nosso é o reino e nosso é a glória. O Senhor Jesus deu para você o poder, o Senhor Jesus deu para você o reino, o Senhor Jesus deu para você a glória. E Satanás muitas vezes pode vir contra nós e dizer: mas você serve a Deus, mas você é tão obediente, e o Senhor Jesus nunca dá nada para a sua vida, você nunca vai para frente, você nunca prospera, você nunca sai do mesmo lugar, nada acontece na sua vida. Quando Satanás diz isso contra nós, que a gente vem dizer: vai de reto, Satanás, ele me deu o poder, ele me deu o reino, e ele me deu a glória, graças a Deus. E ele finaliza a oração dizendo: para sempre, amém, glória a Deus. Porque muitas vezes pessoas podem dar algo para nós, um presente para nós, e lá na frente pedir de volta o que ele deu. Mas o Senhor Todo-Poderoso não. Aquilo que ele dá para nós, ele não pega de volta. Aquilo que ele dá para nós é eterno, é definitivo. Aquilo que ele dá para nós, ninguém tem o poder
de tomar, o diabo não tem poder de tomar, o inferno não tem poder de tomar, os demônios não têm poder de tomar. E ele finaliza a oração do Pai Nosso com a palavra amém. Amém significa assim seja, está confirmado, está decretado. Aonde Deus coloca a vírgula final, ninguém tem o poder de colocar vírgula, graças a Deus. Aquilo que o Senhor for fazer na sua vida, ninguém vai conseguir tirar. Aquilo que o Senhor Jesus fazer na sua vida, ninguém vai poder roubar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Que Deus venha estar abençoando a cada um nesse lugar. Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando a sua igreja, que o Senhor possa estar concedendo bênçãos extraordinárias, que o Senhor possa estar livrando os teus filhos de todo mal. Graças a Deus, o Senhor concedeu para a tua igreja poder, o Senhor concedeu para a tua igreja reino, o Senhor concedeu para a tua igreja glória. Abençoa o caminho dos teus filhos, Pai. Livra de todo mal, protege todo mal, fortalece nos dias difíceis, ajuda a caminhar nos dias difíceis, graças a Deus. Ajuda teus filhos nas altas tempestades da vida, Senhor. Derrama do teu bálsamo, Pai. Cura as feridas, cura os corações, derrama bênçãos extraordinárias, derrama do teu poder, do teu batismo com o Espírito Santo, da tua cura, graças a Deus. Nos ajuda a santificar, nos ajuda a estar com as nossas vestes embranquecidas, para que nós venhamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada um. Amém. Deus abençoe cada um, assim agradecemos a oportunidade. Amém.